Boa noite, gente. Essa é a sexta aula de matemática financeira e hoje a gente vai ter um pouco diferente o jeito da aula, tá? Porque dessa vez a gente não vai ficar fazendo uns cálculos para descobrir o que vai acontecer depois, se você pedir um financiamento nem nada. Dessa vez a gente vai ter um olhar minucioso dos detalhes do que está acontecendo. E quando eu digo isso, é justamente ver assim, se eu vou receber um dinheiro daqui a 3 meses, o que está acontecendo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia? O que está acontecendo nesse empréstimo? O que está acontecendo? O meu juro? Como que eu estou de fato pagando? Então, assim, essa aula é hoje, basicamente, para vocês entenderem como que funciona o empréstimo em detalhes, para caso, por exemplo, para caso ocorra que você está no meio do empréstimo, você fez um empréstimo que talvez dure 20 anos, 30 anos, e vamos dizer que depois de 15 anos você não possa pagar mais. Você não possa pagar mais tudo que você estava pagando anteriormente. Aí a pergunta que fica, tá bem, quanto que você pagou até agora? Quanto foi que você gastou até agora? Quanto de fato você pagou do empréstimo? Então assim, gente, vai acontecer muitas vezes com vocês, assim, no meio do empréstimo, você se perguntar, quanto de fato eu paguei até agora do empréstimo? Lembrando que você paga o empréstimo, você paga o juro também. Então você está tanto pagando uma parte do empréstimo que está sendo só para o juro, e outra parte está sendo para de fato para o dinheiro que você pediu emprestado. Então assim, o quanto que eu de fato paguei no empréstimo, o quanto que eu estou pagando só de juro? São algumas perguntas que você vai querer fazer. E essas perguntas a gente vai justamente responder hoje. Então, assim, uma palavra que a gente vai usar bastante hoje, gente, é a palavra amortização, tá? É a palavra que a gente usa justamente para quando você paga de fato o empréstimo. Então, antes de a gente começar a falar de amortização de fato, a gente vai definir aqui alguns termos. A gente vai ter algo chamado saldo devedor. Então, como a gente vai de fato olhar um empréstimo ocorrendo de dia em dia, a gente vai tentar olhar o que está acontecendo com aquele empréstimo. Qual é o saldo devedor? No instante T, assim, no dia T que você está olhando, e o saldo devedor no instante anterior. Qual é a taxa de juros? Qual é o pagamento efetivado? Qual foi, de fato, o que você deu ali para pagar? E quanto que foi que você pagou só de juros naquele período? Então a gente vai ter alguns termos aqui e algumas letras diferentes, tá bem? Então, por exemplo, a gente tem um saldo devedor de um período, nada mais é do que o saldo devedor do período anterior, mais o juro daquele período, menos o que você acabou de pagar. Então notem aqui, gente, o saldo devedor, se você está devendo 20 mil reais para alguém, a cada segundo, a cada minuto, a cada dia que você está devendo para aquela pessoa e você não paga aquela dívida, ela acrescenta juros. Então o juro é uma coisa constante que está acontecendo o tempo todo numa dívida sua. Se você deixa uma dívida parada, você tem que tomar muito cuidado, porque aquela dívida pode crescer e vai crescer exponencial. Então assim, imagina assim, você está devendo 20 mil reais para alguém. Amanhã você talvez esteja devendo 20.100 reais. Depois de amanhã, talvez 20.200 reais e por aí vai. Então assim, a dívida está crescendo o tempo todo. Esse crescimento da dívida é o juro que você tem que pagar. É justamente um fator a mais que tem na dívida que o cara que te emprestou o dinheiro cobra. Ele cobra com razão, assim, ele tá te prestando um dinheiro que você pode muito bem fugir pro México. Então é o seguinte, quando você está com uma dívida com alguém, você tem que tomar muito cuidado, porque a sua dívida vai estar em constante crescimento. Então toda vez que você vai ver sua dívida, você vai parar, ver seu olho na dívida, o que vai acontecer? Você vai ver que você está devendo um certo dinheiro e no mês seguinte esse dinheiro vai aumentar. Esse aumento é o juro, tá? E lembrando que tudo bem que você está tendo um aumento, né? Mas assim, você tem que se lembrar também que você está pagando sua dívida. Então você também está tentando diminuir, assim. Você pode até tentar manter a dívida sempre fechada no mesmo local, mas no final você tem uma disputa aí. Existe o juro aumentando e existe você pagando a dívida. Então tem que, no final, pelo menos é esperado que você pague mais do que o juro, né? Senão a dívida vai aumentar. Então isso aqui faz muito sentido, gente. O saldo seu vai ser sempre igual ao saldo anterior, mais o juro menos o que você está pagando, tá? Então tem que lembrar que sempre isso está correndo a todo instante. E agora vamos entender aqui o que é amortização. Amortização, a palavra amortização, você pode pensar num período ou você pode pensar nela como um inteiro. Quando a gente pensa em amortização de um período específico, assim, por exemplo, você pensa, eu estou devendo 20 mil reais e eu vou pagar agora 1.000 reais para diminuir a minha dívida. Esses 1.000 reais que você paga, você tem que se lembrar que parte desse pagamento está sendo só para os juros daquela operação. Está só para não fazer seu empréstimo crescer. Então, parte da sua dívida, na hora que você paga ela, você está pagando um juro e você está pagando, de fato, a sua dívida, entendeu?
Então vamos dizer assim, você sabe que mês que vem, se você não fazer nada, absolutamente nada, a dívida vai de 20 mil para 21 mil reais. Tá, então a dívida vai crescer em R$ 1.000. Então o que vai acontecer se você pagar R$ 1.000 para a pessoa, para o banco? Você vai fazer a dívida, ela vai de 20 mil para 21 mil reais, mas como você pagou R$ 1.000, ela vai voltar para 20 mil. Se manteve igual. Você estava devendo 20 mil reais antes e continua devendo 20 mil reais hoje. Mas olha só, pensa assim, e agora, e se você, em vez de pagar R$ 1.000, você paga R$ 2.000? Você estava com 20 mil reais de dívida, a dívida vai crescer para 21 mil por causa dos juros, mas você vai pagar R$ 2.000. Então você, no final, vai fazer sua dívida cair para 19 mil reais. Começou em 20 e vai cair para 19 mil. Repara aqui que apesar de você ter dado 2 mil reais, que é bastante dinheiro, a sua dívida só vai cair R$ 1.000. Esse fato dela cair só R$ 1.000, esse R$ 1.000 aí é o que a gente chama de amortização. Você amortizou da sua dívida R$ 1.000. Repare que você amortizou R$ 1.000 e pagou R$ 1.000 de juros. Então isso somou os R$ 2.000 que você pagou naquele período. Então é isso que está acontecendo aqui, gente. A amortização de um período nada mais é do que o que você paga menos o juro daquele período. E o seu saldo devedor, assim, que é o que eu tinha falado, 20 mil caiu para 19, né? É o saldo que você estava devendo anteriormente, menos o que você amortizou. Por isso que foi de 20 para 19 mil reais. Você amortizou R$ 1.000 naquele período. E, gente, vamos lembrar aqui, quando a gente fala de uma dívida, né, você tem uma dívida de 20 mil reais. Então, assim, você tem que pagar 20 mil reais ao longo do tempo. Você tem que pagar 20 mil reais. Então, nada mais é que a sua dívida, o valor presente dela, ela tem que ser igual à soma de todas as suas amortizações. Porque é o quanto de fato você está pagando daquela dívida. Então, se você paga de fato R$ 1.000 da dívida, dando 2 mil por mês, então se você quer zerar a sua dívida, você vai ter que pagar 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, até chegar a 20 mil reais. Lembrando que esse 1.000 aqui de amortização é, na verdade, 2 mil que você está pagando para o banco, porque 1.000 vai para os juros e 1.000 vai para a amortização. Um empréstimo de 50 mil reais deve ser devolvido em 4 prestações semestrais à taxa de juros de 5% ao semestre, com juros pagos semestralmente. Obtenha a planilha, sabendo-se que as amortizações são semestrais, com os seguintes valores. Então tá, gente, olha só. Vamos traduzir isso aqui. Você tem uma dívida de 50 mil reais. Você paga 5% de juros ao semestre. Você vai pagar isso em 4 semestres. Mas é o seguinte, vamos entender aqui que você pode pagar essa dívida de várias formas diferentes. Você pode, de fato, não pagar nada dos 3 primeiros semestres e pagar no final. Você pode pagar de forma igual todo semestre. Você pode pagar que nem uma pessoa louca, pode escolher o valor. O importante é você pagar a dívida. Então, assim, esse problema que a gente vai ver agora, quando ele fala na planilha, é justamente para você entender o que está acontecendo todo semestre, tá? Em cada prestação. Para vocês entenderem os detalhes e poderem até trabalhar conforme vocês preferirem em seus empréstimos. Então, nesse caso aqui, a pessoa resolveu dar uma de louca, tá? Ela resolve pagar 5 mil reais na primeira, 5 mil reais dos 50 mil, tá? Não 5 mil reais do total, que também conta os juros. Então, depois ela vai amortizar 10 mil reais, depois ela vai amortizar 15 mil reais, depois ela vai amortizar 20 mil reais. Repara aqui que 5 mil mais 10 dá 15, 15 mais 15 dá 30, 30 mais 20 dá 50. Então, no total, você vai pagar 50 mil reais. Vamos então olhar o que está acontecendo aqui se essa pessoa quiser pagar desse jeito. Primeiro, cenário de semestre zero. Semestre zero, você vai, de fato, dever 50 mil reais. Não tem nada demais aí. Esses 50 mil reais que você está devendo, você vai esperar um semestre para pagar a primeira parcela. Como você vai esperar um semestre, 50 mil reais rendendo 5% ao semestre, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar 2.500 reais de juros. Só de ter deixado o dinheiro lá esperando para você dever. Então é o seguinte, gente. Se você quer pagar, de fato, 5 mil reais, você quer amortizar 5 mil reais do seu empréstimo, tá? Para pagar esse empréstimo final, você tem que pagar a taxa de juros e você também tem que pagar a amortização. Então vai ser 5 mil reais mais 2.500 reais. Você tem que pagar um total 7.500 reais. Se você pagar 7.500 reais, você faz sua dívida cair de 52.500, tá? Porque tem que somar a taxa de juros, essa é a sua dívida total, menos 7.500 e vai acabar ficando 45 mil reais. Sua dívida agora é de 45 mil reais no primeiro semestre. Se você espera mais um semestre para pagar a segunda parcela, o que vai acontecer? 45 mil reais vai render juros. Então agora sua dívida não é de 45 mil reais. Ela passa a ser de 47.250, porque somou dos 2.250 de juros. Complicado, né? Sempre vai ficar acrescentando o juro ali o tempo todo. Então tá, você acrescentou isso de juro na sua dívida. Você quer pagar 10 mil reais, porque você quis, assim, você escolheu isso aí. 10 mil reais mais 2.250, você vai ter que pagar no total 12.250 reais. Quando você faz isso, como você pagou a parte do juro, você consegue pagar de fato os 10 mil reais da amortização. Então sua dívida cai de 45 mil para 35 mil reais. Agora sua dívida é de 35 mil reais e você vai deixar ela mais um semestre. Então, o seu juro, a sua dívida total, né, com os juros, vai crescer de 35 mil para 36.750. Então, gente, seguinte, se você quer pagar 15 mil reais da sua dívida agora, você vai ter que pagar o juro,
mais a amortização que é 15 mil, né? Então você vai pagar no total 16.750. Se você fizer isso, pagar 16.750, sua dívida de fato vai cair para 20 mil reais. Tá, sua dívida agora é de 20 mil reais. Mais um semestre, sua dívida vai crescer aí mais mil reais, por causa de 5% de taxa de juros. Agora sua dívida é de 21 mil reais. Então você vai ter que pagar 21 mil reais para de fato pagar sua dívida inteira. Então reparem aqui, gente, que nesse problema a gente está analisando semestre a semestre o que está acontecendo, e justamente porque você quer saber qual é o seu saldo devedor o tempo todo. Vai que você ganha na Mega Sena e você fala assim, não quero mais me preocupar com essa dívida, quero pagar ela agora. O que você vai fazer? Então assim, imagina que você está com um saldo devedor no segundo semestre, tá? Seu segundo semestre, o saldo devedor que vinha no semestre anterior, que é 45 mil reais, mais o juro. Então, na verdade, você está devendo no segundo semestre 47.250 reais, né? Essa é a sua dívida total, mas sua dívida mesmo é de 45 mil reais, tá? Da questão da amortização. Então é o seguinte, se você ganhou na Mega Sena e você quer pagar, e você falou assim, já paguei aqui 7.500 na primeira parcela, e o que você vai... Assim, se uma pessoa não tem ideia de questão de amortização e de juro, a pessoa vai ficar louca, né? Tipo, paguei 7.500, o que significa isso? Tem gente que vai falar, pô, paguei 7.500, minha dívida é de 50 mil, então eu tô devendo só 42.500, vou pagar 42.500 e acabou. Que não é verdade, né? Porque a dívida toda hora tá crescendo. Apesar de você ter pago 7.500 na primeira, você não pagou nem perto de 7.500, você pagou só 5 mil reais da dívida. Então assim, você tá numa situação muito delicada. Então quando um banco chega pra você e você fala, quero pagar antes, você pode até estranhar, assim, pô, mas eu paguei tantos valores de prestação e no final eu vou ainda pagar quase a mesma coisa que a minha dívida? Sim, porque, vamos olhar aqui, se no segundo semestre você quiser pagar a sua dívida inteira, você vai pagar R$47.250. Só, reparou, né? R$47.250. Sendo que você já pagou 7.500 e a dívida era só de 50 mil. Entendeu? Então, tipo, você ainda, praticamente, você só pagou 2.750 da sua dívida. É muito pouco que você pagou quando você vai para o segundo semestre, porque os juros estão crescendo o tempo todo. Os juros não param. Então, assim, se você quer ter um pouco de noção, assim, onde eu estou pagando a dívida, pensa assim, cara, você tem uma casa e você já pagou 15 anos de parcela, mas são 25 anos que você tem que pagar. Isso aqui é uma boa tabela que você pode fazer para entender o quanto você já pagou de fato a sua casa e quanto você está pagando de juros. Vamos aqui para mais um probleminha. O empréstimo de 50 mil reais deve ser devolvido em 4 prestações semestrais à taxa de juros de 5% ao semestre, com juros pagos semestralmente. Obtém a planilha sabendo que as amortizações semestrais são iguais. Então você quer pagar sempre a mesma amortização, você quer sempre pagar igual a dívida. Então aqui, se você fizer o cálculo, todas as amortizações são iguais, então é 50 mil dividido por 4, né? Porque as amortizações têm que somar a dívida total. Então você vai pagar todo semestre aqui R$12.500. Então, de fato, R$12.500, 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 R$12.500. Aí no final você paga a sua dívida. Mas olha aqui, vamos olhar o que está acontecendo. 50 mil de saldo devedor, você vai pagar, que nem no programa anterior, você vai pagar 2.500 de juros, mais a amortização de fato, 12.500, você vai pagar no total uma prestação de 15 mil reais. Quando você faz isso, você vai pagar de fato essa amortização aqui de 12.500, então o seu saldo devedor novo passa a ser 37.500 reais. Repare que 37.500 reais, de novo, vai gerar juros, vai gerar 1.875 reais de juros, você tem que somar esse com esse, para no final você entender a sua amortização. Fica o seu saldo devedor, 25 mil reais fica o seu saldo devedor no período 2 e 12.500 reais, porque fica constantemente está diminuindo essa amortização de 12.500 o tempo todo. Então, constantemente ela está diminuindo de tamanho, está de tamanho de forma igual, né, 12.500. Então, assim, vai chegar uma hora que vai chegar a zero a sua amortização. Lembrando que o juro aqui do lado é sempre conforme o seu saldo devedor, tá? É sempre conforme o que você está devendo, é assim que os juros aumenta. Então, repara que os juros aqui está diminuindo com o tempo. E a sua prestação também está diminuindo, né? Porque você já começa a pagando uma amortização alta aqui, R$12.500 de amortização. No problema anterior, reparem aqui. Aqui tem 50 mil de amortização, 6.250 de juros. Uma prestação total que você pagou de fato de dinheiro foi 56.250. No problema anterior, você pagou 50 mil reais de amortização, 7.500 de juros e prestação de 57.500 reais. Se vocês repararem, você pagou mais no problema anterior do que nesse atual. Por que isso? Porque no problema anterior, você começa pagando pouco de amortização. E repara que esse pouco que você paga de amortização, você está fazendo o juro render por mais tempo. Aqui, ó, o juro ficou só rendendo aqui, rendendo até aqui, para no final só você começar a diminuir o seu saldo, para começar a diminuir também o juro, quanto que o juro está rendendo. Aqui não, aqui você já começa com um saldo pequeno, ó.
Logo no primeiro semestre o saldo já cai abaixo dos 40 mil reais. Enquanto no primeiro semestre aqui o saldo ainda está acima dos 40 mil. Então assim, quanto mais cedo você paga o seu empréstimo, melhor na questão do juro. Tá? É melhor você começar com um valor de grandes para pagar menos juro nesse empréstimo. Então fique de olho nessa questão. Vamos olhar agora para um problema também muito diferente. Tá? Um empréstimo de 50 mil reais deve ser devolvido em 4 prestações semestrais à taxa de 5% ao semestre, com juro pago semestralmente. Obtenha a planilha sabendo-se o que. Agora o cara deu uma de louca total. Ele não quer pagar nada no primeiro semestre, quer pagar nada no segundo semestre, nem no terceiro, e vai pagar 50 mil reais no quarto semestre. Deu uma de louca, né? Ele não quer pagar nada até chegar no final e pagar. Então, gente, o que vai acontecer aqui? 50 mil é o saldo devedor, continua sendo saldo devedor, continua sendo saldo devedor, continua sendo saldo devedor. No final, ele vai amortizar os 50 mil reais. Então, olha só, isso aqui ele pode fazer uma coisa um pouco diferente. Se ele quer manter o saldo devedor sempre igual, ele pode só pagar o juro se ele quiser. Fica só pagando o juro. Senão, também, se ele não pagar os juros, o juro vai começar crescendo de uma forma muito exponencial. Então ele pode escolher ficar só pagando o juro o tempo todo. Olha só, a dívida é 50 mil reais, paga só o juro da dívida. 2.500 é a prestação. Então, assim, ele fica só pagando o juro da dívida, para o juro também não crescer demais e não ficar fora do controle. Aí, no final, ele paga tudo. Repara aqui que esse é uma forma de pagar empréstimo um pouco complicada, né? Porque olha o juro total aqui que ele pagou, 10 mil reais. E enquanto das outras pagou 6.250 e 7.500. Então ele pagou muito de juros nessa situação aqui. Qual é a vantagem dessa situação? Que a prestação é pequena no começo. Olha aqui como a prestação é muito alta no começo. É 15 mil reais, aqui é 7.500, 12 mil, aqui não. Aqui a prestação é pequenininha no começo. A compensação, o juro é alto. E assim, essa questão da prestação ser pequena no começo, ela é muito importante. Imagina que você tem você tem um bar e você quer crescer seu bar. Você quer fazer seu bar ter mais uma sala, ter mais opções, ter uma cozinha maior. Você pode pagar o seu empréstimo, pode pedir um empréstimo e pagar seu empréstimo o tempo todo nas parcelas de forma igual. Mas repara que as prestações vão ficar altas. E dependendo se você for um pai de família, você ter família e tudo mais, se for uma mãe de família também, o que vai acontecer contigo? Você talvez não tenha dinheiro para dar o sustento da sua família. Então assim, você vai acabar caindo num problema aqui que você precisa de dinheiro para crescer, mas ao mesmo tempo também você tem que ter um dinheiro em caixa. Tá? Então você não pode simplesmente ficar pagando prestação num momento delicado, assim, que é quando você ainda está crescendo o negócio. Então assim, quando você está com um negócio que você está crescendo, assim, eu tô com uma ideia nova aqui, eu vou fazer uma boate, aí você vai lá e pega o dinheiro para fazer a boate e faz a boate acontecer. Qual é o grande problema? Que no começo desse negócio, o dinheiro é escasso. O seu negócio ainda está sendo gerido para ele começar a te dar dinheiro daqui a 1 ano, 2 anos. Então quando você pega dinheiro para criar um novo negócio, para tentar fazer um desenvolvimento novo, para tentar crescer algo que já existe. Geralmente, o lucro por parte desse negócio de crescer só vai chegar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, assim, vale a pena, nesses casos, você pedir esse tipo de empréstimo aí. Esse empréstimo parece meio louco. Que é você simplesmente só pagar os juros no começo. Você pega todo esse dinheiro, você investe, né? Você cria sua boate, ou sei lá, que você quer criar aí na sua cabeça. Então você pega todo esse dinheiro e você cria sua boate. Tá, logo depois disso, provavelmente sua boate vai dar prejuízo, no começo dá prejuízo. Aí depois que ela vai começar a gerar dinheiro para você. Quando ela tá dando prejuízo, ou quando ela está próxima de dar prejuízo, ou dando pouco dinheiro, você só vai pagar pouca coisa também, você só vai pagar os juros da operação. E quando a sua boate tiver realmente de fato amadurecido e começou a te dar dinheiro, aí você vai ter supostamente o dinheiro para pagar a prestação inteira. Então esse tipo de negociação aqui, de forma de pagar seu empréstimo, é interessante para novos negócios, tá? É interessante para quem quer criar seu negócio de primeira, não tem condições de pagar uma prestação alta, mas tem condições daqui a 1 ano ou 2, ele se vislumbra vendo condições de pagar uma prestação alta. Só daqui a 1 ano ou 2. Então, nesse caso, só daqui a 1 ano ou 2 ele paga a prestação, enquanto isso ele só paga o juro para não crescer demais. Então, gente, tudo que a gente viu aqui, esses 3 exemplos são exemplos clássicos, tá? São exemplos, por exemplo, aqui a gente está vendo uma amortização constante, aqui a gente está vendo uma pessoa doida, e esse último aqui é um exemplo que eu acabei de dar, que é quando você resolve pagar a amortização só no final.
Você deixa, só fica pagando juros para chegar no final e pagar a amortização. Esses 3 exemplos são bem interessantes, assim, existe mais um que eu imagino que vocês todos aqui já saibam, que é o quando você paga prestações de valores iguais, que é o sistema que todo mundo aqui costuma pagar, né, no cartão de crédito, mas aí isso a gente vai deixar para a próxima aula. Existem esses 3 exemplos por agora, e assim, vamos falar um pouquinho mais sobre esse exemplo aqui que a gente acabou de ver, que é o exemplo de amortização constante. É um tipo de empréstimo muito comum também, que é claro o que está acontecendo, e a vantagem dele é que os juros são mais baixos, tá? Que no final você paga poucos juros comparado aos outros tipos que existem, justamente porque você já começa pagando uma amortização alta, você já começa pagando uma prestação alta também. Então, vamos lá. Um sistema de amortização constante, ele também pode ser chamado de SAC. Decora essas coisas que em concurso público costuma cair esses nomes, tá? Amortização constante e SAC. Então, assim, num sistema de amortização constante, ou SAC, ele tem amortizações iguais, obviamente, que no final você pode fazer simplesmente pegar sua dívida inteira e dividir pela quantidade de tempos ou pela quantidade de amortizações que você vai ter. Que é o que a gente fez aqui, né? A gente pegou 50 mil reais e dividiu por 4, tá? É basicamente isso. É assim que você descobre qual é a amortização de cada período. Nesse sistema de amortização constante, é interessante que você pode fazer alguns cálculos financeiros que podem te ajudar a, em qualquer momento da sua dívida, você só joga na fórmula e você sabe qual é a sua dívida de fato, sabe qual é a sua amortização que te falta. A primeira prestação, lembra que R é prestação, tá? Vou até dar um zoomzinho aqui maior para vocês verem. Você toquem aqui que a primeira prestação vai ser sempre igual à amortização mais o juro, tá? Então a primeira prestação vai ser igual à amortização da primeira mais o juro da primeira parte. O juro nada mais é do que seu saldo devedor vezes I, que é vezes a taxa de juros. Então a primeira prestação vai ser igual ao seu saldo devedor inteiro, né? Que você tiver, que no caso era 50 mil reais, vezes a taxa de juros. Foi o que a gente fez aqui, ó. A primeira prestação, ela tinha um saldo devedor de 50 mil reais, então fez 50 mil vezes a taxa de juros, ficou 2.500 reais, que a taxa de juros é de 5%. Então a primeira prestação vai ser igual à primeira amortização, tá? Então como todas as amortizações é iguais, pode falar só amortização. Mais o saldo devedor inteiro vezes a taxa de juros. A segunda prestação, gente, vai ser igual à amortização mais o seu saldo devedor inteiro menos o que já foi amortizado, tá? Vezes a taxa de juros. E repare que a terceira prestação é a mesma coisa. Vai ser igual à amortização mais saldo devedor, menos o que já foi amortizado no total, que foi da primeira e da segunda prestação, vezes a taxa de juros. Repara que é o que a gente viu aqui, ó. 50 mil, a taxa de juros é 2.500. Seu saldo devedor seguinte é 37.500 vezes a taxa de juros. O que é 37.500? É o saldo devedor menos o que já foi amortizado. 25 mil reais é o saldo devedor, né? E a taxa de juros é 1.250. Da próxima prestação. O que está acontecendo no 25 mil reais? Nada mais é do que o saldo devedor inteiro menos 12.500 menos 12.500. Ficou 25 mil reais. E o juro é justamente 25 mil vezes a taxa. Quando a gente põe esses símbolos matemáticos aqui, ó, parece uma coisa meio doida, mas é basicamente o que a gente fez lá, tá? De cada um lado. Então repara aqui que a gente sempre vai pegar o saldo devedor inteiro menos a quantidade de amortizações que já foram feitas. Então assim, uma fórmula que você pode usar para calcular qual é a prestação num período qualquer que você quiser dessa amortização é essa aqui. A prestação naquele período específico vai ser igual à amortização, que é sempre a mesma coisa, mais o saldo devedor inteiro, menos T-1, repara aqui que é a quantidade de períodos já amortizados, T-1 vezes a amortização, repara, períodos já amortizados, vezes a taxa de juros. Então sempre você vai ter isso, você vai ter a prestação naquele período vai ser igual à amortização, mais o saldo devedor anterior, né? E o anterior é tudo que já foi pago, é o saldo devedor inteiro menos tudo que já foi pago, vezes a taxa de juros. Então essa fórmula aqui é interessante, tá? Quando vocês estão algum problema que tem amortização constante e que você quer saber a prestação no período 250, cara, é só jogar nessa fórmula. Tá? É tranquila essa fórmula aqui. Você sempre tem uma amortização constante, né? Naquele caso é 12.500. É só ver quantos períodos você já pagou e multiplicar pela taxa de juros. Fica exatamente isso. Então vamos pegar um exemplo. O empréstimo de 800 mil dólares, não reais, que deve estar em torno de 10 milhões de reais aqui. 800 mil dólares deve ser devolvido em 5 prestações semestrais pelo SAC. Ele nem fala mais sistema de amortização constante, ele fala SAC. A taxa de 4% ao semestre. Então tá, um empréstimo de 800 mil dólares vai ser devolvido em 5 prestações semestrais pelo SAC. Obtém a planilha. Então,
Foi aqui. Saldo devedor, 800 mil dólares, tá? O juro de 4% de 800 mil dólares é 32 mil dólares. Então você vai ter uma amortização constante, 800 mil dividido por 5 prestações é 160 mil de amortização, repara, sempre vai ter uma amortização de 160 mil reais. Então a gente tem 800 mil reais de saldo devedor, mais 32 mil de juros, só do primeiro semestre. Então você no total está com uma dívida de 832 mil reais, tá? Para ser paga. Dessa dívida de 832 mil reais você paga 192 mil de prestação. Que então no final seu saldo devedor é de 640 mil reais. Que eu vou estar sempre pegando a taxa de juros, vai estar com relação ao saldo anterior, e vai ficar sempre fazendo esse cálculo. Vamos usar essa fórmula aqui que a gente acabou de aprender, que é bem legal. Eu acho legal, menos, né? Vamos pegar aqui uma planilha qualquer para escrever. Então a gente tem o RT, tá? Que é o valor da prestação num período qualquer, que a gente quer descobrir. Esse RT vai ser igual à amortização, tá? Quanto que é a amortização que está sendo feita. Repara que nesse problema a amortização é de 160 mil reais, tá? Então a gente vai escrever aqui 160 mil, que é a amortização. Também repara aqui que você tem o saldo devedor total, que é 800 mil reais. Saldo devedor total, que é 800 mil reais. Você também tem o T-1, você tem o tempo que você está procurando. E você tem aqui a taxa de juro. A taxa de juro, que é 4%. 4% a gente tem que lembrar de botar em decimal, tá? 4% é 0,04. Então assim, a gente tem esses seguintes parâmetros aqui. Então assim, se eu chegar para vocês e falar, eu quero saber qual o valor da prestação, aqui ó, no semestre 3. Eu posso fazer a planilha, claro, e ficar fazendo de um em um até descobrir qual é o valor da prestação no semestre 3. Ou, se eu for esperto, tá? Eu decoro aquela fórmula lá, eu entendo aquela fórmula lá e eu só aplico aquela fórmula. Então como que a gente vai aplicar essa fórmula aqui para saber do semestre 3? Então é lembrar que no semestre 3, a gente está falando sobre o semestre 3, tá? Então vou até pintar aqui porque isso aqui pode ser modificado, tá? Semestre 3 está aqui. Qual é o RT? A fórmula do RT? RT vai ser igual a amortização, tá? 160 mil reais, mais, vamos olhar a fórmula aqui, ó, saldo devedor, abre parênteses, saldo devedor, menos o tempo menos 1, que é vezes a quantidade de amortizações. Em outras palavras, quanto você já pagou da sua dívida, tá? E aqui é o saldo devedor menos o quanto você já pagou da sua dívida, vezes a taxa de juros. Então a sua prestação vai ter justamente isso aqui. Vai ser o quanto você já pagou da sua dívida, tá? A sua dívida total menos o quanto você já pagou dela, que é o que sobrou, seu saldo devedor, vezes a taxa de juros. Repara aqui, então, que se você aplicar essa fórmula, você descobriu aqui, 179,2, que é 179,2. Ah, mas agora eu quero saber do semestre 4, quarto semestre. Opa, 172,8. 172,8. Então, gente, repara aqui que você pode muito bem fazer a planilha ou você pode usar algumas fórmulas que já vão te indicar o que vai acontecer. A vantagem da fórmula é, claro, que a planilha pode ser trabalhoso quando você está lidando com 240 prestações, ou 360 prestações, ou o que for. Ou conforme a quantidade de vezes que o Maracanã aí vai ter que ser pago, assim, a mensalidade do Maracanã. Então, assim, repara que isso aí pode ficar uma coisa gigante, pode ficar 500 anos para pagar algo. Então, assim, se você não quer ter esse trabalho de fazer uma planilha de 500 linhas, você pode simplesmente aplicar essa fórmula e entender ela. Então, por hoje é só, tá? A gente deu uma olhada no que são as prestações, o que são os empréstimos, os tipos de empréstimo que você pode fazer, se você quiser fazer uma coisa meio louca neles. A gente deu uma olhada também de como cada semestre, como cada empréstimo pode ser diferenciado, assim, como na questão do juro também. Ah, se você pagar um tipo diferente de empréstimo, você vai pagar mais juros do que o outro tipo. Isso é importante vocês notarem, tá? Porque o tipo de empréstimo que você vai escolher no banco pode significar você pagar 10 mil reais ou 20 mil reais a mais. Então fiquem espertos, principalmente quando você vai lidar com empréstimos de longo prazo, tipo casa, essas coisas. É muito importante vocês saberem como que vocês vão pedir esse empréstimo. E também, assim, a situação, né? Dependendo do empréstimo, vale mais a pena um, vale mais a pena o outro. Você também tem que, por mais que você pague mais juros, aquele empréstimo lá que a gente viu que só paga no final, até faz sentido quando você está falando de um negócio. Você vai acabar ganhando mais dinheiro no futuro. É isso. Eu quero que vocês interprete o que a gente acabou de fazer hoje, interprete essa situação e a gente possa discutir um pouco melhor nas próximas aulas. Faça os exercícios, tá cheio de exercício aí, espero que vocês façam eles com calma. Qualquer dúvida, só mandar nos comentários.